Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia e eu sou o pastor Bruno Pinho. Estou aqui com muita alegria e prazer de poder compartilhar o que temos de mais precioso. É uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. É a primeira vez aqui nesse canal? Primeiramente, seja muito bem-vindo e saiba que tudo isso daqui é feito com muito amor, carinho, dedicação e simplicidade. Apenas um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha aqui diariamente, a fim de extrair chaves espirituais dentro da Bíblia para abençoar a sua jornada, a sua caminhada cristã. E nós estamos aqui, mais especificamente, agora refletindo e meditando sobre o livro do profeta Daniel. Hoje a porção é composta apenas de 2 capítulos, os capítulos 5 e 6. Vamos ao conteúdo. Na porção de hoje nós veremos 2 histórias impressionantes que mostram como Deus é soberano sobre reis e sobre todos os reinos, e como ele também honra aqueles que permanecem fiéis diante da sua presença. No capítulo 5, nós vemos a famosa escrita na parede durante a festa do rei Belsazar. Já no capítulo 6, nós vamos encontrar uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, Daniel na cova dos leões. Esses textos nos ensinam sobre a reverência de Deus, coragem diante das pressões desse mundo e fidelidade ao Senhor, pois Ele dá livramento a todos os seus filhos. Tudo isso e muito mais agora em mais um Discipulando pela Bíblia. E o capítulo 5 começa com o rei Belsazar, sucessor do rei Nabucodonosor, dando um grande banquete dentro do seu palácio. No auge da festa, ele mandou trazer os utensílios sagrados retirados do templo de Jerusalém, que haviam sido levados pelo seu pai na época do exílio. Usaram os cálices do templo para beber vinho e também para louvar a deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, ou seja, para idolatria. Foi utilizado para um ritual idólatra. E de repente uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede do palácio: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Sim, todos ficaram assustados, porque foi uma experiência visível a todos os que estavam presentes naquele banquete. Mas ninguém conseguia interpretar o que estava escrito. Então acabaram chamando Daniel, que explicou a mensagem. Mené significa Deus contou os dias do seu reinado e trouxe fim para ele. Tekel significa você foi pesado na balança e foi achado falta. Ou seja, Deus declarando: Belsazar, você é um rei injusto. E por último, Persim significa o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, Belsazar acaba morto. Dario, o medo, acaba assumindo o trono de Belsazar. Aqui nós aprendemos nesse capítulo que não se zomba das coisas de Deus. Ele é o Senhor da história e julga os reis que se levantam contra ele. E no capítulo 6, nós vemos aqui, já com o rei Dario no poder, Daniel se destacando por causa da sua integridade, por causa da sua sabedoria, se destacando como um dos principais administradores desse império, sendo colocado em posição de destaque. Isso acabou gerando grande inveja no coração dos outros governadores, que planejaram então destruir a vida de Daniel. Eles convenceram o rei a assinar, por exemplo, um decreto. Esse decreto proibia qualquer outro tipo de oração ou adoração a outro deus, a outro homem que não fosse o rei Dario por 30 dias. Quem desobedecesse essa ordem seria lançado na cova dos leões. Então essa aqui foi uma armadilha. Daniel, porém, não abriu mão da sua fé. Ele era um homem íntegro e era fiel somente à adoração ao Senhor. Então, mesmo sabendo da lei, Daniel continuou orando 3 vezes ao dia ao Senhor, de joelhos, sempre voltado em direção à cidade de Jerusalém. Os seus inimigos acabaram denunciando a Dario essas ações de Daniel. E apesar do rei Dario estimar muito a Daniel, ele não poderia revogar a própria lei que ele tinha assinado. Assim, Daniel acaba sendo lançado na cova dos leões. Na manhã seguinte, o rei Dario, muito triste, trêmulo, foi até o local e começa a chamar pelo nome do profeta Daniel. E ali, naquele momento, para o seu alívio, Daniel ele responde ao rei Dario e ele diz que Deus havia enviado um anjo que fechou a boca dos leões.
Dario, então, reconheceu publicamente que Deus de Daniel é o Deus de toda a terra, é o Deus dos céus, é aquele que reina para sempre. A lição que fica aqui é muito clara. Quando nós permanecemos fiéis diante da presença de Deus, mesmo diante de todo perigo, mesmo de todo ameaça, diante de toda ameaça, Deus é poderoso para nos livrar e nos dar a vitória. E esses 2 capítulos de hoje nos trazem aplicações preciosas para a nossa vida hoje também. A primeira lição que a gente pode extrair desses textos. Primeiro, respeito às coisas de Deus. Belsazar nos lembra que quando tratamos o sagrado com desprezo, corremos um sério risco, corremos perigo por aquilo que nós estamos zombando das coisas de Deus. Deus é santo e não deve ser afrontado e nem escarnecido. A segunda lição é a questão da fidelidade em meio às pressões dessa vida. Daniel nos ensina que a nossa comunhão com Deus ela não pode ser negociada, mesmo quando isso significa risco à nossa própria vida. E terceira e última lição que eu gostaria de deixar ao seu coração é: Deus livra e exalta todos os fiéis da terra. Tanto na queda de Belsazar, quanto no livramento de Daniel, nós vemos que o Senhor governa sobre tudo e honra aqueles que permanecem fiéis diante da sua presença. A grande mensagem aqui hoje é: o reino de Deus é eterno e ele sempre sustenta todos aqueles que confiam nele. Irmãos, que palavra abençoada! Nós vimos aqui em Daniel, capítulos 5 e 6, o contraste entre o rei que desonrou a Deus e acabou sendo derrubado, acabou morrendo, sendo assassinado, e o outro contraste com o servo fiel que confiou no Senhor, mesmo com risco de morte, e foi exaltado. Que essa mensagem possa fortalecer a sua fé e te encoraje a permanecer fiel em qualquer circunstância, mesmo nos tempos de pressão e de aflição. Se você foi edificado por esse vídeo, meu querido irmão, então agora chegou o momento de eu te pedir uma ajuda. Deixe seu like, comenta, compartilha e principalmente segue esse canal para que você não perca nenhum conteúdo que é postado aqui diariamente. E eu quero dizer para você que Deus te abençoe grandemente e te espero no próximo episódio. Shalom!